Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Fast Talks. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema essencial para quem busca proteção global para a saúde, o seguro de saúde internacional. Para isso, temos uma convidada muito especial. Recebemos então a Cíntia Duarte, que é Health Advisory International e referência no mercado de Global Insurance. Chique, hein? Graduada em Biomedicina, mestre em Toxicologia e pós-graduada em Gestão de Qualidade em Saúde, que vai com todo esse conhecimento nos ajudar a entender as principais diferenças do seguro de saúde internacional em relação aos planos mais tradicionais, os diferenciais dessa modalidade e por que ele é tão importante para um planejamento financeiro de longo prazo. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Maroc. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz por essa troca e por essa oportunidade. E não podia faltar a nossa participação aqui do nosso novo co-host, Rodrigo Borges. Vamos para mais uma então, Rodrigo? Vamos para mais um assunto muito interessante, que muitas pessoas têm muita curiosidade de entender como é que funciona, e a gente, com aquele propósito, né, de levar a riqueza além do dinheiro, né, o que é mais importante para as pessoas, então nada melhor do que vincular o conceito de saúde quando a gente fala dentro de planejamento e trazer uma especialista com esse know-how todo aqui é um prazer gigante para nós. Vamos fazer um grande episódio hoje. Então, Cíntia, para a gente começar, vamos bem do básico, bem do início, que a gente queria entender quais são as grandes diferenças, até mesmo dentro do SUS, que é o Sistema Público de Saúde aqui no Brasil, e as diferenças desse sistema para os planos de saúde mais tradicionais, os seguros também mais tradicionais. Qual que é a diferença, a similaridade com o seguro de saúde global? É uma preocupação, Maroc, bem importante aí no planejamento financeiro, né? Voltando sempre aí para uma cobertura médica adequada, que esteja apta a atender, né, os pacientes e os clientes. Infelizmente, hoje no nosso país a gente não tem um seguro público, né, um atendimento público que funcione de forma adequada em todos os estados. Então isso faz com que o público brasileiro busque muitas vezes a solução numa saúde privada, né? E falando principalmente sobre o seguro internacional, a gente não precisa mais se limitar a utilizar essas coberturas médicas apenas num cenário local, num cenário regional. A gente começa a falar de um atendimento mais sofisticado internacional também. Interessante, né? Porque geralmente a gente precisa de certos apetrechos, né? Como a gente comentou, de ter um seguro ou ter um plano de saúde. Eles acabam sendo complementares ao sistema público também, que tem as suas, enfim, seus prós e contras. Mas tu diria assim que ele é o mais completo? Dá para acabar substituindo todos os outros sistemas, enfim, planos? Sim. Ou ele acaba sendo mais complementar, enfim? Sim, hoje a gente tem possibilidades. A gente consegue montar uma pólice que seja um seguro complementar ao teu seguro local, ao teu plano de saúde, mas também temos opções mais robustas que vão te atender de forma bem integral, onde você estiver, inclusive dentro do seu próprio país, e quando você estiver a viagem ou a trabalho fora também do seu país de origem. É interessante ouvir isso, Cíntia, porque hoje quando a gente fala de saúde no Brasil, todo mundo sabe da dificuldade, enfim, mas quando a gente vê a possibilidade de usufruir ou usar planos de saúde ou médicos profissionais, a área de saúde em geral, fora do país, isso fica às vezes muito distante da grande maioria das pessoas. Mas entendendo um pouco, estudando um pouco, até mesmo para poder ter essa troca aqui com você, a gente percebe que tem muitas pessoas que teriam condições e ao mesmo tempo necessidade de ter um plano que complementasse as necessidades do Brasil hoje. E isso eu acho que é algo muito importante, até mesmo pela tua formação como biomédica, né, o quanto você deve ter visto, né, dentro da medicina de uma forma mais ampla, gaps ou dificuldades que as pessoas tiveram de usufruir ou usar no Brasil, e a gente está falando de vida, a gente está falando de algo mais importante, né, e sem contar a família, quando sai da nossa vida para a vida dos nossos familiares. Então, o quanto é importante conseguir entender como é que isso funciona, entender como é que esse acesso ele é possível e, ao mesmo tempo, fazer algumas correlações que nem o Maroc trouxe, né, quando a gente faz a distinção hoje dos planos locais, que a gente tem hoje o SUS como um plano gratuito, a gente tem hoje os planos de saúde, né, das operadoras locais, normalmente, algumas operadoras já atuam de forma nacional, nós temos seguradoras vendendo seguro-saúde, que também é bastante conhecido, mas agora você consegue trazer uma visão, um seguro
de saúde internacional, então ele se torna mais completo ainda. E se a gente fosse falar dessas distinções, o que você poderia nos trazer assim como um diferencial? Bom, você bem comentou, não deixa de ser um investimento, né? Uma riqueza além do dinheiro. É você investindo na sua saúde, na sua longevidade, no seu bem-estar, né? E investindo em tecnologia também, né? A saúde avança, ela não para de avançar. E é importante que você tenha acesso às melhores tecnologias. Por que não contratar um seguro internacional que vai te dar possibilidades diferentes, que vai te dar soluções globais diferenciadas, para que você viva mais e viva melhor? Você tem seguro para o seu carro, você tem seguro para sua casa, mas por que não fazer um seguro médico, um seguro para sua saúde, algo que não tem preço? É Né? até engraçado, Saúde né? é valioso. Porque a gente tem a cultura brasileira, isso vale para a cultura de seguro em geral. A gente não sai, normalmente, né? Na maior parte das vezes, a gente não sai da concessionária ou da revendedora sem um seguro de carro. Mas a gente não tem a cultura ainda no Brasil de se preocupar tanto assim. Até o plano de saúde é um pouco mais comum, enfim, o pessoal já acaba procurando mais. Mas o seguro, em complemento ao plano de saúde, ele ainda não é tão aderido pelo grande público em geral, né? Então é engraçado pensar que as pessoas às vezes se preocupam mais com o bem material, que é o carro, a casa, enfim. Acho que o carro é bem mais comum. Mas isso ainda não vem à tona. Acho que o propósito de a gente estar aqui é justamente falar mais sobre isso, né? E a gente também atende muitos públicos distintos, né? Pessoas que têm condições de ter um seguro internacional, que investem nesse tipo de cobertura, que muitas vezes vão ter um risco também maior em função da sua, do seu labor, da sua atividade, né? A gente atende hoje atletas de futebol, atende atletas de jiu-jitsu, atende pilotos, são pessoas que se expõem mais ao risco e que entendem essa necessidade. Mas uma curiosidade, né, para trazer para vocês, boa parte dos clientes que eu atendo hoje são médicos, né, são pessoas que entendem, né, das dificuldades que a gente enfrenta aí nos planos de saúde local, né, muitas vezes são preocupações que eu escuto dos clientes durante os atendimentos, né, a restrição de rede, a dificuldade na agenda, mesmo com um plano privado. Então, tudo isso a gente enxerga como uma solução. Porque quando você tem um seguro de saúde internacional, você é atendido como um cliente particular. Isso acaba também facilitando e otimizando a tua rotina. Então, isso também é super interessante. Olha só que curioso, né? A Cíntia nos traz profissionais de alta performance, né? Onde a saúde tem que estar sempre em dia. Então, com uma preocupação muito grande, profissionais da área da saúde, médicos, que entendem o quanto é necessário ter uma visão mais completa, até como uma segunda opinião médica de colegas com reconhecimento em especialidades internacionalmente. Isso só já nos dá vários indicadores e sinais o quanto isso é importante. Quem conseguir ter condições de adquirir, quem se preocupa com a família, a ponto de buscar essa segunda opinião, né? Então, essa informação que você nos traz é muito importante. E se a gente fosse falar um pouco mais de custo, né? Hoje no Brasil, um custo, algum tratamento, ele é muito alto. Será que todas as famílias teriam condições de arcar com custos que não são cobertos pelos planos normalmente? O risco de não ter essa proteção de saúde, ela é grande, ela é real, né? Por um imprevisto ou por um acidente, a gente pode ter, num único evento, uma perda financeira bem importante. Então, claro, a gente pode modular o seguro de acordo com as necessidades, expectativas de cada cliente, obviamente, pensando sempre em atender a principal preocupação. Muitas vezes, a principal preocupação vai ser a doença crítica, né? Um câncer, um transplante de órgãos, algo mais sério. Mas a gente também pode pensar num seguro-saúde para prevenção, porque quanto antes a gente descobre um diagnóstico mais complexo, menos a gente gasta, mais a gente vive. E quando a gente está falando de proteção internacional, a gente está falando de tecnologias mais avançadas também. Temos, por exemplo, pacientes que a gente atende aqui que sofreram um diagnóstico mais complexo de câncer de intestino, que é uma patologia bem agressiva, e tiveram a oportunidade de se tratar nos Estados Unidos, né? A gente não tem alguns medicamentos aprovados aqui no Brasil ainda. Então, ter um seguro internacional, por mais que, dependendo do seguro que você vai fechar, se está de acordo ali com o teu planejamento financeiro, vai ter um custo, né? Ele também vai te trazer esse retorno muito mais pensando em tecnologia, em longevidade e que você se reestabeleça o mais rápido e eficientemente possível.
Então, vejo como algo a acrescentar, né, no planejamento financeiro como um todo. É muito interessante, Maroc, até fazendo uma correlação com a comparação de seguro que você trouxe, né? O brasileiro com uma cultura muito de proteger o bem material e a saúde parece que vai administrando. Mas o quanto não ter um olhar, uma proteção para isso, pode correr todo um planejamento financeiro Total. de longo prazo que a pessoa vem fazendo e por uma questão de saúde ter que usar todas as reservas, comprometendo o planejamento da família toda, o estudo dos filhos e outras coisas. Então, assim, são imprevistos que, se a pessoa conseguir se blindar, faz com que mantenha o patrimônio, não tenha uma lapidação dele e, ao mesmo tempo, faz com que a gente consiga fazer algo mais efetivo de proteção financeira e familiar. Que é engraçado porque também, na minha intuição aqui do mercado, eu acho que boa parte das pessoas também enxerga o seguro como só um seguro de morte, né? Um seguro que vai proteger um familiar, enfim, um ente querido, os filhos, enfim. E não como um seguro de vida que tem diversas proteções, principalmente para pessoas, enfim, profissionais autônomos que dependem daquilo e tem alguém que dependa daquela renda, né, enfim. Então essa analogia também é interessante pensar porque tem mudado, mas ainda é um passos um pouco curtos, talvez, do brasileiro, né? Não só do brasileiro, né? Mas vamos trazer um caso aqui bem conhecido. Schumacher, né? Sofreu um acidente aí há mais de 10 anos, né? Ele teve um trauma cerebral importante. E hoje o custo de tratamento dele é cerca de 40 milhões de reais por ano. Nossa. Porque ele não tinha um seguro bem adequado. Pelo risco que ele corria por ser piloto, né? A gente imaginava que talvez tivesse ali um investimento maior nesse tipo de atendimento. E ele mesmo tendo já esse histórico já de uma profissão de risco, de alta periculosidade, ele poderia estar protegido mesmo a seguradora sabendo que ele corre esse risco? Sim, a seguradora ela é sempre muito transparente na colocação dos termos. Nós, como consultores de seguro, também temos essa responsabilidade, né, de fazer uma entrevista, de entender qual é o risco que a seguradora está assumindo com aquele cliente. Então é sempre muito importante a transparência na colocação dos termos. A que risco eu estou exposto, para que eu consiga oferecer um produto que vá agregar, né, de verdade para a vida daquele paciente, daquele cliente. Interessante. Se tu fosse definir mais aqui pro Brasil, já definiu em parte o próprio perfil, talvez mais voltado para os médicos hoje em dia, mas se a gente fosse definir um escopo, assim, além deles, ou também pra gente poder aprofundar um pouquinho, que tipo de perfil que tu enxerga hoje que teria a maior necessidade, talvez, de profissão ou de setor, enfim, no mercado que pudesse saber, porque eu também sinto que tu falando agora, né, com esses profissionais tão capacitados, como o Rodrigo também falou, de alta performance, perfil super técnico na medicina, super exigente, deve ser clientes super exigentes também, porque são muito técnicos, então eles sabem também muito de saúde. Talvez falte um pouco do conhecimento das pessoas para poder entender que aquele perfil vale muito para ela, pessoa que viaja bastante, que não necessariamente viaja, mas vai utilizar bem já no Brasil e quando estiver fora, não precisa nem se preocupar com isso, já vai tá contemplado. Então, qual que é o perfil que tu enxerga mais, assim, se pudesse definir, talvez empresários, ou enfim, o perfil? seguro-saúde, ele não é exclusivo de um público específico. Nem de idade? Não. A gente, claro, vai ter a questão de custos variáveis por faixa etária, assim como a gente já tem aqui nos planos de saúde do Brasil. A gente consegue atender empresas, grupos empresariais também, além de famílias, mas não tem nenhum perfil específico, porque todos precisam ter acesso à saúde, né? E uma coisa bem interessante que a gente tem no perfil de seguro internacional é o check-up executivo. Então você não precisa contratar um seguro apenas para usar para uma doença crítica, para um imprevisto, para um acidente, para uma internação. Você também pode usar para o seu bem-estar. As seguradoras internacionais, elas dão um check-up ao ano para os segurados. Isso é muito interessante. O check-up executivo ele é muito mais completo do que um check-up que você vai fazer por conta, por exemplo. Muitas vezes o que acontece, o que é normal aqui no Brasil é você fazer um exame com um médico específico, daqui a um mês vai em outro médico, ele pede a mesma coisa, e isso acaba também onerando o sistema de saúde, o que acaba acarretando em reajustes que muitas vezes são uma reclamação. Então, a gente tem um perfil de cliente que também usa de forma mais estratégica em função da franquia, porque o seguro ele tem esse perfil diferente de uso e isso acaba mantendo uma previsibilidade, uma estabilidade boa do custo do produto. Interessante, Cíntia, quando a gente fala de um check-up executivo,
Eu acho que muitas pessoas devem se imaginar que precisa ser executivo para poder fazer um check-up Tipo executivo. Rodrigo, assim, executivo. Pois então, eu acho que seria interessante explicar e também que as pessoas entendam para fazer o check-up executivo de um plano desse, que é super completo e um check-up anual é super recomendado. A pessoa precisaria viajar para o exterior, já que é um seguro de saúde internacional, ou poderia fazer no Brasil? Não, pode fazer no Brasil, com certeza, né? Os seguros internacionais têm excelentes parcerias, né? Hospitais de qualidade aqui no Brasil, Sírio, Einstein, aqui no Rio Grande do Sul, Moinhos de Vento. Então, são excelentes hospitais, infraestruturas bem sofisticadas que já estão à disposição das principais seguradoras internacionais. E você faz um check-up personalizado. Ele é sempre único para cada pessoa, porque ele vai avaliar a questão de faixa etária, de gênero, é voltado para as necessidades de vida daquela pessoa naquele momento. Então, isso também é bem exclusivo, né? Nós, como consultores e apoiadores, né, dos benefícios do seguro internacional, ajudamos a conduzir, a entender qual que é o perfil do cliente, qual é o hospital que ele gosta de utilizar, para que a gente consiga dar esse acesso e facilitar o agendamento. É um atendimento também mais personalizado. Quando eu comecei a atender no seguro internacional, eu escutava muito a questão de dificuldade de contato com as operadoras. Eu precisava de alguém para me atender, para entender a minha dor, a minha necessidade. Eu tô planejando ter um filho daqui a 1 ano. Eu quero ter em tal hospital, eu gosto de tal médico, eu preciso de ajuda. Então, nesse sentido, ter um contato direto, um contato próximo e personalizado com os clientes também faz bastante sentido quando a gente está falando em seguro-saúde. E essa consultoria você consegue oferecer junto? Sim, então, sim. Além de ajudar a entender o perfil, as modalidades do produto, acompanhar, orientar, você após também a venda, acompanha e auxilia nesses contatos. Exatamente. No cenário norte-americano, o seguro já é algo muito mais comum, né? Aqui no Brasil é uma novidade. Mas sim, é comum que a gente tenha um consultor de saúde, alguém que vai direcionar, né, nos Estados Unidos, por exemplo, o uso do plano, né, internacional. E é uma tendência que tem vindo bastante aqui para a América Latina, tem oportunidades aí em toda a América Latina e a gente tá colhendo bons frutos, feedbacks bem positivos. E olha só, Maroc, quando fala de seguro, a gente sempre imagina primeiro uma sinistralidade, um problema para poder usar. Quando a gente fala desse produto, eu tô vendo aqui um diferencial super interessante, que quando eu falo de check-up e eu tô falando anual, eu tô falando de prevenção. Olha a sensibilidade e o cuidado que a pessoa pode ter, não quando acontecer algum problema, e sim cuidando para que não ocorra. Então, às vezes o quanto é difícil, principalmente os homens não têm um hábito muito natural de procurar e consultar. Agora imagina ter um produto que te proporcione fazer um check-up anual. Não tem mais desculpa para não fazer. Vai lá, passa algumas horas já pré-agendada, passa por diversas especialidades e faz com que você crie uma rotina anual para que você avalie como é que está o teu estado de saúde. Então, assim, você está falando de proteger a sua vida e, principalmente, replicando esse exemplo, também a sua família. Então, você fica preocupado com a família e estar com a família. Que isso eu acho que é uma das coisas muito relevantes quando a gente fala também do conceito do planejamento financeiro, que a pessoa tenha condições para viver, tenha condições para aproveitar com a sua família, usufruir dela. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, é exatamente esse ponto. E para ter prosperidade não adianta só acumular recursos financeiros. Eu tenho que ter saúde para usufruir o que eu guardei com a minha família, dando o melhor para ela. Então é muito bacana entender esse pedaço que fala da prevenção. Sim. Muitas vezes a gente coloca outras coisas na frente, né? O trabalho tá na frente, aí você vai passando, o mês vai indo, o ano acabou e eu não fiz nada pela minha saúde. Então, como consultoria de saúde também é outro ponto. A gente vai chamando o cliente, olha, tá perto aí de vencer o teu ano apólice, vamos agendar o teu check-up. E eles, poxa, eu nem tinha me lembrado. É verdade. Geralmente os meninos. É que analogamente, se a gente parar pra pensar, o papel do consultor é fundamental, assim como o papel do assessor de investimentos é fundamental. Porque a plataforma da XP é extremamente completa, né? A plataforma que a gente utiliza tem literalmente milhares de produtos, ações, fundos, enfim, títulos de renda fixa, outros produtos complementares, enfim. E se a gente não tem um balizador, um profissional para nos direcionar, a gente não consegue exercer todo o potencial que aquela plataforma tem, no final das contas, né? E o seguro, por ser um assunto também técnico, entender as coberturas, entender o que está te contemplando e de fato consumir
uma coisa que seja muito personalizada para aquela pessoa, é fundamental o papel do consultor. Não adianta ter um grande produto se você não sabe utilizar dele, né? E esse ponto eu achei legal também, né? No final das contas, o seguro a gente paga pra não usar, né? Vou ser bem sincero. O melhor cenário é esse. Só que se a gente precisar, é bom, muito bom ter, porque se a gente não tem, daí ferrou, né? Sim. Então é importante sempre se antecipar de não ter essa situação de ficar desassistido. Como Principalmente pensando nos Estados Unidos, né? A gente tem muitos clientes que acabam indo, exato, vou conhecer a Disney, eu vou para os Estados Unidos, acaba tendo alguma intercorrência por lá, o custo é altíssimo, né? Qualquer situação lá onera bastante ali a questão financeira. E também clientes que a gente atende fora do Brasil, né? Não são só brasileiros que podem consumir o produto, né? O custo, ele vai variar de acordo com o país de residência do segurado. Mas a gente atende muitos brasileiros que moram fora do Brasil, que preferem usar o sistema aqui no Brasil, que acabam voltando, vem para cá, faz o check-up aqui, faz as cirurgias eletivas aqui, né? Porque o sistema brasileiro, ele funciona muito bem. Ele é muito mais voltado para a prevenção do que o sistema americano, por exemplo. Então, os clientes que a gente atende de fora, principalmente os brasileiros, eles têm essa preferência também de utilizar aqui no país de origem. Interessante. E um ponto que você falou, queria que você comentasse um pouco. Um brasileiro que sai daqui por uma viagem aonde tem uma intercorrência lá, normalmente ele faz, por uma questão de obrigação, um seguro viagem, o famoso seguro viagem. Só que normalmente seguro viagem ele tem lá suas limitações. Se a gente fosse comparar uma pessoa que tem um produto mais completo e o seguro viagem, até para que as pessoas entendam a diferença desse produto viagem, que às vezes é comprado por algo muito específico de tempo, quando a pessoa já tem um produto mais completo. O que eu alerto, né, no seguro viagem? É muito importante que você esteja atento às coberturas que você está contratando. A gente fala de coberturas inferiores a $250 mil, principalmente pensando nos Estados Unidos, se você realmente precisar de uma internação, de mais dias de cuidado intensivo, você não vai estar integralmente protegido. No momento que você tem um seguro internacional, você vai contar com um convênio principal no Brasil, e em qualquer outra viagem, a pólice se mantém ali em 5, 7 milhões de dólares de cobertura, que é uma cobertura bem ampla para uso no Brasil e também atende o cenário americano. Mas trazendo assim mais para Brasil, que eu imagino que seja no dia a dia o que a pessoa vai acabar utilizando mais, né? Se tu pudesse trazer situações mais concretas, tanto de tratamentos, de tecnologia, do que ele acaba tendo acesso contratando uma pólice, enfim, do que ele não tem aqui no Brasil ainda. Como tu comentou até dos Estados Unidos, enfim, de medicamentos, ou desses tratamentos, que ele acaba tendo acesso aqui no Brasil e não ficando desassistido por algum motivo. Principalmente as tecnologias. Temos muitas tecnologias, cirurgias robóticas, por exemplo, que não tem cobertura pelos planos locais ou nacionais aqui no Brasil, né? E muitas vezes o cliente ele vai descobrir que não tem essa cobertura após ter passado pela cirurgia, né? Vai estar ali arriscando parte do seu patrimônio, né? Porque não cobre determinadas tecnologias. Então esse é um ponto que eu escuto bastante, né? Eu tive um gasto extra aí na minha cirurgia porque foi utilizada uma tecnologia que não estava coberta pelo meu plano. Então, quando a gente fala de um seguro que é mais abrangente, a tecnologia ela anda de mãos dadas. Indo mais pro teu atendimento que a gente comentou de ser bem personalizado, de saber utilizar esses potenciais, o que tu indicaria que são os teus maiores, enfim, pontos benéficos pro teu atendimento mesmo? Suporte, como é que funciona esse pós-atendimento no dia a dia? No dia a dia, a gente tem um contato bem próximo, assim, com os clientes, né? As necessidades, como o lançamento dos reembolsos, o atingimento de franquia, o funcionamento operacional do seguro, ele é gerido pelo consultor, pela equipe operacional, né? Para que ele não tenha aquele retrabalho de ter que ficar acionando a companhia. Muitas vezes é um produto que vai ter uma dificuldade em lançamentos operacionais. Então, nesse sentido, a gente sempre busca facilitar. Ou então, se o cliente vai viajar para algum país, um território que ele não conhece, a gente também dá acessos a farmácias, hospitais, médicos em outros países, para que ele não se sinta desassistido. É um suporte bem próximo, um contato bem direto junto com os clientes. Muito interessante quando a gente fala, entende essa cobertura, como que funciona e como que você consegue apoiar. Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas às vezes têm receio de adquirir algum produto internacional porque não sabe como acessar.
E muitas pessoas também ficam preocupadas com a língua. Puxa vida, será que eu vou ter que falar na língua daquele país especificamente? Eu estou dando exemplo dos Estados Unidos, mas pode ser um país europeu, enfim, algo que a pessoa possa entender como uma limitação para ter um produto. Quem sabe a pessoa até tem condições de ter, mas por uma dificuldade de língua, acredita que isso pode ser um dificultador. E de fato não é. Não, o seguro internacional já está bem adaptado a atender o cliente global, né? O suporte é 24 horas, é multilingüe, então isso não é um empecilho. E além da consultoria, conseguindo dando todo esse suporte. Sim. Muito bom. E como é que acaba... A gente sabe que tem, às vezes, uma diferença, enfim, entre o atendimento de... Até na introdução a gente falou disso, né? Do plano tradicional, às vezes, ter até pagando particular, ter uma certa demora para conseguir um certo agendamento, enfim. Teria alguma vantagem na qualidade desse atendimento? Ele é mais prioritário? Ele é na mesma linha do brasileiro? Enfim, ele muda de país para país, mas, enfim, aplicando ao Brasil, como que funciona comparando ao plano de saúde tradicional? O cliente que tem o seguro saúde, ele vai ser atendido como um cliente particular, né? Ele recebe, o médico ou o serviço, o prestador de saúde, ele vai receber a tabela de um cliente particular. Então, isso acaba também facilitando o acesso dos segurados a uma agenda, muitas vezes mais tranquila, né? Isso acontece por muitas vezes. Tanto o hospital, né, gosta de receber segurados de seguradoras internacionais e o médico em consultório também tem uma boa aceitação. Um ponto bem interessante, né? É importante até porque existe toda uma grade. Eu acredito que todo profissional da área da saúde, todo hospital tem uma grade e tenta compor, né, uma quantidade de horas dedicada para atendimento particular, convênios, enfim. E a gente sabe que existe uma tabela de valores diferenciados, né? Qualquer pessoa que teve a necessidade de acessar um hospital pagando particular já deve ter tido uma experiência diferente que quando usa um convênio, né? E não é à toa que quando a gente fala de hospital público, se está com um convênio ou vai para o público, também já tem essa distinção. Agora, sabendo que isso é visto como particular, abre um leque de velocidade no atendimento, e eu estou falando de mundialmente, né? Eu estou falando não só do Brasil, né? De um contexto mundial. Então isso acaba trazendo mais velocidade e segurança para a pessoa, acredito eu, que adquire, porque ela tem essa tranquilidade, sabe que está sendo atendido como se fosse um atendimento particular e ela não está preocupada com o custo do atendimento, de alguma forma. O melhor dos dois mundos, né? Porque ela quer o melhor para ela quer o melhor tratamento, ela quer a melhor tecnologia, ela quer o melhor atendimento. Ela quer se reestabelecer da forma mais adequada, mais rápida, com menos sintomas, né? Quando a gente pensa principalmente em terapia do câncer, né? A gente tem uma alta de câncer bem importante nos últimos anos. Quando a gente pensa principalmente em terapia oncológica, a tecnologia, ela precisa estar ao teu favor, né? Tempo, ele é valioso quando a gente está falando de câncer, né? Descobrir de forma mais precoce, ter acesso a tecnologias mais avançadas, isso vai fazer muita diferença no prognóstico, né? Na sobrevida dos pacientes com câncer. Inclusive pedir a segunda opinião médica, né? Exatamente, tem outro ponto aí bem interessante, né, dos seguros internacionais. As seguradoras oferecem de forma gratuita uma reavaliação, são equipes especialistas que reavaliam o caso clínico, que dão acesso a outras estruturas internacionais para que esse cliente possa acessar as terapias de última geração. Minha avó sempre dizia, não vai só por uma opinião, ela sempre queria 3 opiniões médicas. Então é legal saber que tem esse... Minha avó era bem desconfiada, não confiava em ninguém, então era bem criteriosa, assim, no mínimo buscar umas 2 opiniões, né? Eu nem digo de desconfiar da primeira opinião, mas trocar ideia. Sim. Um médico do Brasil, teu médico assistente aqui, a pessoa que você já confia, que tem o seu histórico clínico, conhece a sua família, muitas vezes a gente acaba criando um vínculo com o médico. E muitas vezes a gente consegue dar acesso a terapias que não foram aprovadas aqui, em conjunto com o médico brasileiro. Sim. Então, é que por mais que o médico tenha o maior conhecimento possível, a tecnologia seja a mais avançada possível, tudo isso é limitado àquele momento. Então vai ser importante talvez ter, às vezes, uma segunda opinião, enfim, para trocar isso e talvez complementar uma coisa que não estava sendo vista por algum motivo, seja de tecnologia ou do próprio conhecimento. E a saúde não para de avançar, isso Exato. É muito bom. A gente falou muito de plano de saúde, e eu confesso que, para mim, é novidade boa parte das coisas que a gente tá falando aqui.
Mas trazendo mais, talvez, pro seguro, do lado do seguro. Eu, por exemplo, tenho seguro que protege de validez, eu sou autônomo, eu sou sócio aqui no escritório. Eu tenho essa dependência de poder trabalhar, ou poder, pelo menos, proteger a minha vida em vida, apesar da redundância. Mas, assim, o que a gente poderia trazer, ou talvez descartar, mas trazer de analogias do seguro mais tradicional? Porque a gente falou bastante de atendimento médico, de plano de saúde. O que tu diria que é o que tem mais conexão, mais sinergia com o seguro? Seja para complementar, seja para se tornar, enfim, o serviço mais adequado para aquilo, cancelar daqui a pouco uma pólice que já tem seguro, contratar só o seguro global, enfim. Quais são as semelhanças? Temos alguns adicionais que podem também suprir a necessidade de pagamento de prêmio em caso de óbito dos titulares de apólice, por exemplo. Mas o principal benefício vai ser a cobertura de doenças críticas no cenário internacional. Então esse seria um importante complemento ao seguro de vida. Mas ele chega a complementar, por exemplo, ele chega a fazer também por invalidez, esse tipo de situação mais comum, ou ele acaba indo mais pro lado da saúde, do tratamento em si? Do tratamento. Da prevenção e do tratamento. Legal. Então ele acaba Claro sendo que complementar. a gente pensando numa invalidez, você vai ter acesso a atendimento domiciliar, né? Toda a cobertura do atendimento domiciliar, da terapia, junto a técnicos de enfermagem, tudo isso tem cobertura no Seguro-Saúde Internacional. Né? Ou então uma casa de apoio, quando a gente está falando de um asilo, por exemplo, né? Isso também teria cobertura pelo Seguro-Saúde. Ele é muito mais completo, inclusive no reembolso de despesas de saúde, porque ele reembolsa medicamentos prescritos, vacinas, terapias alternativas, suplementos, enfim, N situações que a gente não tem cobertura hoje nos convênios tradicionais. Então é um complemento, por mais completo que seja, o seguro de vida, quando fala no ramo no seguro, a gente consegue dar um outro tipo de proteção, muito mais vinculado ao patrimônio, e eu gosto de fazer uma correlação de tempo, exatamente de conseguir deixar para a família um patrimônio determinado, aonde a pessoa não precisa dedicar o tempo de vida para a construção daquele patrimônio, porque o seguro de vida ajuda a acelerar isso tudo. Então a pessoa consegue ter mais tempo para conviver com a família, não precisa estar muito mais horas trabalhando para construir aquele patrimônio, porque na falta daquela pessoa, o patrimônio é complementado com aquela cobertura. Então, o seguro de vida ajuda por um lado, mas nada disso adianta se eu não conseguir esticar a minha longevidade através de bons auxílios, bons profissionais que me ajudem no momento de dificuldade. Olha que interessante a gente conseguir fazer essas correlações. Sim, uma coisa não anula a outra no final das contas, né? Sem dúvida. E aí entra São novamente entra a importância do consultor para até daqui a pouco falar com o consultor da outra seguradora, enfim, para entender exatamente a situação do paciente, do segurado, enfim, para trazer esse complemento adequado e ajustando aí preço, enfim, tudo que faz sentido naquele planejamento, né? O planejamento tem que ser 360, né? Cada vez mais a gente tem essa colaboração, né, entre todas as etapas de um planejamento eficiente. Então, é interessante essa conversa, sim. Assim, é que no final, acho que as pessoas não pensam muito, né, nisso, mas o seguro em vida, a gente sempre planeja, vamos ter lá 2 milhões, 3 milhões daqui 20 anos. Só que se alguma coisa acontece no meio do caminho, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, imprevisto. Exatamente. E não é comum existirem imprevistos ao longo da vida, né? Às vezes é risco de cauda, enfim, não acontece. Mas quando acontece é muito ruim, porque quebra todo aquele planejamento que a gente tem feito, né? E aí entra a importância de um seguro, entra a importância de um plano de saúde, enfim, para conseguir manter aquele planejamento em pé, e mesmo que isso seja um custo ao longo desse caminho. Então, volto a dizer, né? Melhor pagar para ter do que precisar e não ter, né? Melhor pagar para ter do que pagar para ver, né? Exatamente. Outro ponto aí que a gente também atende bastante são planejamentos de maternidade, né? Então, nem tudo são doenças críticas, nem tudo é coisa ruim. A gente também ajuda aí na parte de maternidade, né? Tem muitas meninas aí, mulheres que a gente acompanha que decidem ter o bebê nos Estados Unidos, né? Isso é possível também através do Seguro-Saúde Internacional. Então, a gente acaba dando esse suporte, né? Avaliando as possibilidades, os estados, para que a gente facilite esse nascimento fora do Brasil também. Claro, a gente vai ter algumas dificuldades agora com o Trump, talvez, em função, né, de imigração, mas é algo que também
tem bastante procura, é uma tendência interessante que a gente tem observado. Mas como é que funciona assim? A pessoa, ela busca o consultor já meio que planejando ter o filho em determinado local? É isso? Exatamente. Interessante. É indispensável você ter um seguro-saúde para ter Claro. um filho fora do Brasil, né? Então, é um planejamento que precisa, claro, tem a questão de carências, né? Porque a maternidade, você não pode entrar gestante no seguro-saúde, não vai ter a cobertura imediata, então precisa ser planejado e a gente tem suporte para isso também. Olha que interessante, quando a gente fala normalmente de usar um plano, a gente está pensando em coisas ruins, e é muito bacana essa perspectiva que a Cíntia traz, que é de vida, né, que é de nascimento. Então, assim, o quanto isso, bem planejado, faz com que as pessoas utilizem melhor o produto, né, e toda mãe, ou futura mãe, no caso, né, que queira se proteger e queira dar um mínimo mais de segurança e conforto, pode se beneficiar de coisas muito mais amplas. Até porque, assim, hoje a medicina avançou muito em termos de diagnósticos prévios antes do nascimento, mas não é para 100%. E tem a questão da gestação natural, que não foi feito nenhum diagnóstico, quem sabe, prévio, e faz com que a pessoa se surpreenda com alguma coisa Sim. que precisa ser corrigida no sentido de tratamento rápido e com muita especialidade, com muito cuidado. E às vezes a pessoa se sente totalmente desassistida. Então, acho que um ponto que eu acho fundamental é esse papel da Cíntia como interlocutora, né, trazendo apoio para a pessoa que adquiriu o plano, orientando e auxiliando de uma forma muito profissional. Então, assim, adquirir um produto às vezes de fora dá medo. A gente já falou da língua, mas eu acho que um ponto para mim é primordial esse relacionamento que a Cíntia consegue estender e apoiar a pessoa como um principal elo que está aqui, está próximo, né, consegue ajudar e ao mesmo tempo dar esse conforto, às vezes em situações de alegria e às vezes em situações de mais dificuldade ou até mesmo de tristeza. Exatamente. Lembrei de um caso que a gente acompanha há um tempo já, tratamentos de fertilidade, são demandas que também aparecem e a gente não tem cobertura em nenhum plano nacional, né? Não é comum que a gente tenha cobertura. E são tratamentos relativamente caros, né, que a gente também consegue dar acesso, apoio, né, com bastante sensibilidade, né? É um período que a gente dá um suporte também emocional, por que não, né? Um colo aí, porque são períodos de apoio técnico também, em função de tratamentos de fertilidade, né? Tem como fazer congelamento de células-tronco, as tecnologias são bem avançadas, quando se falando em maternidade, em construção familiar. Então, todos os pontos estão atendidos. No final das contas, é um consultor para a vida, né? Não é na alegria, na tristeza, é para estar ali, não só como gestor de crise, mas como um consultor profissional que vai te auxiliar nas mais diversas demandas relacionadas à saúde, né? Exatamente. E não só no caos, quando tudo eventualmente pareceu que tá dando errado, né? Isso é muito importante a gente sempre destacar, porque o apoio, e aí quando você está falando de profissionais, né, o assessor é um profissional dedicado a isso, né, a própria Cíntia focada nesse viés do seguro-saúde internacional, e a gente poderia falar até mesmo do conceito do personal trainer, no sentido de poder fazer bem as suas atividades, seu exercício, quanto é importante ter um profissional de saúde junto e próximo. Nutricionistas Nutricionistas e enfim. tudo. Então, assim, quando a gente vai para esse mundo mais, parece que um pouco mais distante da questão do nutricionista, do personal trainer, que eu acho que as pessoas já entenderam um pouco o papel e a necessidade de ter um profissional acompanhando, o mundo de assessoria de investimento é um mundo que ainda está sendo construído, e aí eu colocaria o mundo da Cíntia, que é um mundo que acaba, vamos dizer assim, por brasileiro, acho que muito novo, né, trazendo esse conceito de ser um personal para aquela necessidade, né, e ao mesmo tempo não é um produto tão novo no Brasil. É um produto que eu entendi que já faz algum tempo, é isso, Tem Cíntia? cerca de 30 anos já de atuação de seguros internacionais aqui no Brasil. Pouco divulgado, eu acredito, né? Tem as pessoas que eu atendo ainda têm muita curiosidade. Não, mas eu não entendi, é assim mesmo, assim que funciona? Sim, parece muito com um seguro de carro, tem a questão da franquia. Então isso acaba
trazendo também a pessoa mais próximo da informação, né? Entender um pouco mais de como é que funciona o raciocínio do produto. Quem sabe isso justifique também um pouco por que profissionais de alta performance, alto rendimento entendem, conhecem um pouco mais o produto, apesar que nem todos usam, ou enfim, até você trouxe um exemplo aí referente ao Schumacher, mas já existe esse movimento por clientes que assim te atende hoje. E quando a gente vai falar de profissionais da área médica, então, reforça ainda mais isso. Então, dá para perceber que aos poucos isso está ficando mais comum, mais popular. É óbvio que a gente está falando de um produto que, quem sabe, não encaixe na renda de todo brasileiro, a gente sabendo da grande discrepância que tem hoje social no Brasil, mas tem um público muito grande que poderia ter no momento que entende o produto, entende a precificação e compara com o que gasta. Exatamente. E eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala muito de planejamento financeiro, quanto é que eu gasto hoje com saúde, quanto é que eu gastaria com esse plano, como é que ele poderia compor a minha proteção financeira e de saúde ao mesmo tempo. Então, acho que conseguindo contatar um profissional que consiga esclarecer isso, pode dar uma visão muito mais ampla, a pessoa entender que é muito mais fácil para possuir um produto desse. Não é consultar um profissional, é consultar a Cíntia Duarte. Boa. Tá? Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre isso, utilize principalmente o nosso canal principal, enfim, que é o canal da Faz Capital no Instagram. Então, quem quiser nos chame, enfim, mande um direct que a gente pode marcar uma conversa sem qualquer tipo de compromisso aqui para poder falar mais sobre isso, tirar dúvidas. E falando muito sobre isso, já encaminhando até pro final aqui, me pareceu que é um público bem amplo, né? Não precisa se restringir a uma idade, uma profissão. O ideal é marcar uma conversa com a Cíntia. Exatamente, entender qual é o momento de vida, né? Quais são as necessidades, quais são as despesas que tem com a restrição de planos locais, né? Muitas vezes o acesso pro seguro internacional vai ser algo que vai ser mais interessante, né? Você vai poder usar em qualquer hospital, em qualquer médico e em qualquer lugar do mundo. Então, é nesse sentido que o propósito se encaixa com as necessidades do cliente. Esse é o plano perfeito para os hipocondríacos, né? Eles podem estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer estado, enfim, vão ter um telefone, talvez não seja no local que ele esteja, mas ele está mais próximo de protegido no planeta Terra, né? Imagina a pessoa poder acessar os principais hospitais do Brasil com um conceito particular, de uso particular, ou do mundo, né? Considerando essa necessidade de estar sempre bem medicado, bem cuidado. Então, assim, isso acaba abrindo um leque de opções de segurança muito grande, né? Exato, não exato. necessariamente do hipocondríaco, né? Então, chegamos ao fim do nosso episódio aqui. Cíntia, eu queria te agradecer. Muito obrigado por compartilhar os pontos aqui, o teu conhecimento. Acho que vai gerar boas dúvidas, enfim, para quem está nos assistindo, me gerou aqui algumas dúvidas. Então, quem quiser, reforço aqui que nos procure nos canais oficiais para tirar as dúvidas sem nenhum tipo de compromisso. Então, Cíntia, obrigado pela tua participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, foi uma troca muito boa para mim também. Obrigado pela experiência. Muito bom. E assim, Maroc e Cíntia, para nós, assim, falar sobre futuro, falar sobre segurança em todos os aspectos de saúde financeira, é um dos propósitos da empresa, da Faz Capital hoje, que é falar de prosperidade, é falar de como estar bem em todas as fases da vida. Então, acho que isso, quando a gente traz temas relevantes, que geram dúvidas, curiosidades, para a gente discutir, debater, inclusive melhorar em todos os aspectos, é uma satisfação muito grande. Então, estou muito contente com o episódio de hoje. Show. Obrigada. A Faz acaba sendo um grande ecossistema para tudo que o cliente, investidor, paciente, segurado precisar. E sempre teremos boas indicações se a gente não tiver ainda desenvolvendo uma área específica. Então, reforço os pontos do Rodrigo que, de fato, a gente busca entregar um serviço mais completo no que tange aos mais diversos assuntos da vida financeira, da vida, enfim, da saúde das pessoas. Então, para quem nos acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, comente, deixe dúvidas também, ou nos chame diretamente no canal. Te agradeço para quem ficou aqui mais uma vez. E não esqueçam que toda terça-feira, às 19 horas, a gente lança episódio no ar. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. A gente fica totalmente à disposição, de portas abertas aqui, para tirar dúvidas. E contamos com a participação de vocês também no próximo episódio, na semana que vem. Muito obrigado.